Então, meus irmãos, vamos dar início à nossa quarta lição, a respeito de seitas e heresias. As três primeiras, elas ficaram assim bastante interligadas, Foram praticamente aí uma sequência. Então, fizemos um conceito sobre religiões, seitas e heresias, conforme o nosso resumo aqui, falamos que religião, vem da expressão principal, religar com Deus. Mencionamos dois textos que nos falam da reconciliação como sendo algo que o próprio Deus fez com o homem, nos ligando a Ele. E também mencionamos o uso da palavra treskeia, que traduzido do grego para o português, primeiro para o latim religio e para o português religião, e é mencionado em Tiago 1, 26 e 27, para falar a respeito de prática religiosa, e já em Atos 26, 5, de fato, para se definir uma religião, quando Paulo mesmo define a sua religião como sendo a religião judaica, e que dentro dessa religião haveria seitas, como nós temos aqui, Atos 26, 5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, vimos que dentro de uma religião, uma visão macro, de crenças, de valores, e as seitas poderiam ser as divergências, os pontos de opinião, formam uma heresia e aceita o grupo de pessoas que segue essa heresia, então, certo? Mas a palavra seita também é traduzida como heresia no original do grego. Vimos que é importante nós entendermos isso, que combater a heresia é bíblico. Nós vemos a igreja de Atos, os apóstolos enfaticamente lutando, combatendo as heresias, que são pensamentos que destoavam da verdade do Evangelho. Mas é importante dizer que o herege deve ser amado. A pessoa que pensa diferente de você, ela tem que ser amada, valorizada, porque se ela for alcançada pelo Senhor, ela pode ser parte do mesmo corpo, da mesma comunhão que você tem. Esse, inclusive, é o nosso objetivo em Cristo Jesus. E vimos também, ao falar sobre a religião judaica, que dentro da religião judaica surgiu o caminho, que era uma seita nazarena, dentro da religião judaica, o cristianismo surge aqui dessa maneira, e que depois a igreja cristã tem no seu meio, irmãos também que formam uma seita de judaizantes, que querem então converter os gentios cristãos, primeiro ao judaísmo, para depois receberem a Cristo. E esse é o contexto então que encerra o Novo Testamento. Depois nós temos então a história da igreja, como nós temos estudados na outra sessão do grupo de estudos, que vai mostrar como se dá o cristianismo ao longo dos tempos e as diversas seitas, heresias, que vão surgindo junto com as denominações, e também algumas religiões. Nós vamos falar hoje sobre algo que começou talvez como uma seita dentro do cristianismo, mas se tornou de fato uma religião, se tornou um grupo macro, que hoje está dentre uma das maiores do mundo, que é sobre o islamismo. Então, o ponto de partida do islamismo que nós vamos abordar, primeiramente no seu surgimento, que se deu no início do século 7 depois de Cristo. É importante nós entendermos que no que nós já vimos da história da igreja, até o período niceno, quando acontece o concílio ali de Nicéia, nos anos 300, meados ali de 300, quarto século, ali que se dá nos dias de Constantino. Após isso, o Império Romano então se torna cristão, e muitas coisas vão a partir de então se destoando do Evangelho. Então, nos dias que surge Maomé, já havia muita coisa acontecido, muita coisa já dentro do catolicismo. Quando nós retornarmos à história da igreja, vocês vão perceber esse período aí, do período niceno até esse século onde surge o islamismo. Já havia muita coisa, de fato, que estava, Maria já era idolatrada e tantas outras coisas que, de fato, trouxeram a Maomé, que é o personagem principal que nós vamos ver aqui, grande parte dessa distorção da verdade e que leva, então, ao surgimento dessa heresia que se dá do islamismo. Na etimologia, a palavra é islão,
né, a tradução árabe, Islã, e significa submissão. E vocês vão perceber que, de fato, na essência, o objetivo do cristianismo se resume, quando Jesus fala, amar a Deus e amar ao próximo. Mas dentro do islamismo, vocês vão perceber que a mensagem principal é obediência, é submeter a um Deus, né, chamado Alá. Esse é o seu principal objetivo. Então, o significado da religião islã, né, temos aqui a submissão. O muçulmano, né, como nós fizemos uma perguntinha quando estávamos falando sobre religiões, qual a diferença entre o árabe e o muçulmano? Como a religião islâmica surgiu dentro da Arábia Saudita, então há uma grande quantidade de árabes que são da religião islâmica, né? Então são chamados de muçulmanos, que deriva da palavra árabe muslim, que significa aquele que se submete, né? Então um praticante do Islã, né, muslim, e aí traduzido é muçulmano. Então existem, né, muitos árabes que são muçulmanos, mas nem todo árabe é muçulmano. Existe uma grande quantidade. Árabe se fala então de uma etnia que surge ali da região, né, da Arábia Saudita, aquela região ali, mas existem também muitos muçulmanos que não são árabes, né? Como é uma religião que tem se expandido muito, tem alcançado diversos países, na Europa principalmente, mas também, né, no Brasil nós temos aí uma quantidade significativa de islâmicos, né, e os dados estatísticos falam de um crescimento, inclusive, né, então nós precisamos, de fato, considerar, né, essas questões que estamos aprendendo aqui para poder, inclusive, defender. Ponto de partida do estudo do islamismo, vamos falar a respeito de Maomé, né, o personagem, então, principal aqui, que nós vamos estudar. Ele não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um ser humano. Contudo, entre os fiéis, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos, e o próprio Alcorão que estabelece isso. Ele foi, durante a primeira parte da sua vida, um mercador que realizou extensas viagens a trabalho. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Eu acho que o slide que tinha aqui as informações a respeito dele não apareceu aqui, mas ele nasceu ali no final dos anos 540 mais ou menos, e vive até 632, e ele nasce na cidade de Meca. Daqui a pouco a gente vai ver ali a respeito dessa cidade, né? Por isso que Meca é uma cidade muito importante do islamismo, mas ele se muda para a cidade de Medina, que é uma cidade também próxima a Meca, dentro da Arábia Saudita. Daqui a pouco a gente vai estudar a relação entre essas duas cidades. Mas ele, então, era um mercador, né? Viajava bastante, e, por hábito, ele se retirava para orar e meditar nos montes perto a Meca, uma região, então, com diversos montes ali. Daqui a pouco vocês vão ver a proximidade que tem da região ali do Mar Vermelho, né? E então, nesse processo, ele, em torno de 610, ele tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais, numa das cavernas do Monte Hira, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, e lhe ordenou que se recitasse os versos enviados por Deus, e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Então, é interessante ver a ligação dele com o anjo Gabriel. Quem foi o anjo Gabriel no Novo Testamento? O mensageiro que deu as boas novas a Maria, né? E disse, então, sobre o nascimento virginal de Jesus. Então, você perceba que ele faz uma ligação, né? E vocês viram aqui, nós mostramos um vídeo no começo, falando a respeito de como os muçulmanos entendem, já ali no capítulo 3, na surata 3 do Alcorão, né, a defesa acerca de Jesus, realmente o seu nascimento virginal, a sua existência, porém a contestação dos fatos narrados no Novo Testamento, como acerca da crucificação de Jesus. E então, se ele não foi crucificado, ele também não ressuscitou, né?
Mas ele entende então, né, que Gabriel dá um chamado a ele para comunicar o que Deus havia transmitido a ele como mensagem, por ter sido ele escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Interessante dizer, irmãos, que Maomé não escreveu o Alcorão. Uma vez que o Gabriel dava para ele essas mensagens, né, as pessoas que ouviram ele dizer o que eram as mensagens que Gabriel trazia, então essas pessoas registraram o que nem foi durante os dias de Maomé, mas durante o califado seguinte, de Abacar, foi reunido, formatado, e então surge o livro, né, Alcorão, certo? As escrituras, o Alcorão. Exatamente. O que muitas pessoas, inclusive, né, questionam é por que Jesus não escreveu. Jesus tivesse escrito pelo menos alguma coisa, né, nós nos apegaríamos ao que ele diz. Né? Então, da mesma forma como foram as testemunhas de Cristo que registraram, né, da mesma maneira aconteceu nesse caso. Eles entendem que essas escrituras foram reunidas, né, como se fosse um cânon, a formação do Alcorão, né, nos dias do califado. Califado é a palavra que eles dão à governança, a liderança entre o povo ali, né? Então, Maomé, ele se tornou, né, um líder, não apenas religioso, mas político e militar. Vocês vão ver aqui muitas guerras que ele acabou travando contra os seus opositores, né, para afirmar não apenas o domínio da terra, mas inclusive a forçar a sua religião, impor a sua religião. Então, esses líderes são chamados de califas, né? Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas já conhecidas pelos árabes. Então, é muito importante nós entendermos que eles se veem como a continuidade ou a evolução dessas duas religiões. Mas eles descartam o Novo Testamento, entendendo que só os evangelhos seriam válidos. Porém, também foram corrompidos, o único verdadeiro evangelho foi levado por Cristo aos céus. E com relação à Torá, eles entendem que ela por si só não é perfeita, uma vez que os judeus rejeitaram a Cristo, então eles também estão errados. Então, no final das contas, eles se apegam ao que Maomé diz, e Maomé já dá o resumo que eles precisam acerca do Antigo e do Novo Testamento. Então, eles não precisam da Bíblia, né? Por mais que eles não ignorem que houveram escrituras, apesar das que existem não serem corretas, certo? Então, em vez disso, ele teria declarado que é necessária a proteção a essas religiões. Então, ele não se opõe ao judaísmo e cristianismo, mas ele até diz que seria necessário proteger elas, e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões, que tinham sido corrompidos e esquecidos. Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus ao longo do tempo, principalmente quanto à crença em sua missão profética, quando a crença em sua missão profética era questionada. Está errado ali. Então, é interessante dizer que, num primeiro momento, havia intenção dele de que tanto judeus quanto cristãos se convertessem a essa nova religião, né? Então, ele seria praticamente uma seita dentro dessas religiões. Mas houve um momento onde essa paciência foi acabando, o questionar de que se ele era realmente um profeta de Deus ou não, né, foi se instaurando. Então, ele passou a se tornar violento e passou a matar, né, os hereges. Então, se você era um infiel, se você era um herege e não queria aceitar a fé, então você deveria ser morto. E isso, inclusive, é inserido dentro do Alcorão. Há várias menções no Alcorão que fala acerca da morte aos infiéis, né? Isso leva à questão do radicalismo. Então, aqueles que defendem que o islamismo é uma religião de paz, eles então entendem essas passagens do Alcorão de forma não literal, né? Que seria algo a ser revisto, avaliado, né? Considerado, e não levado ao pé da letra, né?
são muitas passagens que falam a esse respeito. Interessante dizer que quando os habitantes de Meca começaram a ouvir a respeito da mensagem anunciada por Maomé, eles rejeitaram, e então começaram a persegui-lo, inclusive, bem como os seus seguidores. Então, no ano de 622, né, ele foi obrigado a abandonar Meca, numa migração conhecida como Égira, ou Hijra, tendo se mudado para Yatrebé, atual Medina. Então, importante dizer que Meca é um ponto extremamente importante para o islamismo, por ser a cidade de nascimento, né? E depois Maomé conquista novamente Meca e ela se torna o centro do islamismo. Mas a base aonde ele se forma como um exército, como uma religião e forma ali os seus seguidores, principalmente, se dá nessa cidade chamada Medina. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre, aqui, nesse mapa que nós vemos Al-Medina, essa cidade, né, bem ao lado aqui do Mar Vermelho, e Meca nesse ponto vermelho aqui, certo? Bem próximo de Meca. Então, aqui está a Arábia Saudita, toda essa região aqui, né? Aqui em cima nós temos o Kuwait, o Iraque, os rios Tigre e Eufrates. Aqui em cima nós temos Israel, né? E a região, então, ali de Canaã, certo? Então, há uma proximidade aqui entre essas partes, mas não há um contato próximo, não há um contato direto, né, entre eles. Então, foi nessa cidade, Medina, que Maomé tornou-se o chefe da primeira comunidade muçulmana. Seguiram-se anos de batalhas entre os habitantes de Meca e Medina, que resultaram, de uma forma geral, na vitória de Maomé e de seus seguidores. A organização militar criada durante essas batalhas foi usada para derrotar as tribos da Arábia. Ao todo, irmãos, foram mais de 20 guerras sangrentas, mas coisas assim, realmente, né, as narrativas de cada uma dessas guerras apontam assim, um requinte de violência, de crueldade muito grande, né? Então, apesar de ser religioso, você percebe essa ideia de começar a anunciar um pensamento diferente que resulta em uma guerra literal, né? E nós vemos que Cristo já aponta algo totalmente diferente, quando nós vemos o caso de Pedro puxando a espada, né, para combater os soldados que vinham para prender Jesus, né, e corta a orelha do soldado, inclusive, né, Jesus para ele naquele momento e fala: olha, não é dessa maneira, Pedro, combater com a espada, você vai morrer à espada, né? Na nossa maneira, a mensagem central do Evangelho é o amor, é dessa maneira que nós vencemos, né? Nós cremos nisso. Por altura da sua morte, Maomé tinha unificado praticamente todo o território sobre o signo de uma nova religião, o Islã. Então, a Arábia Saudita, até o final da sua morte, depois que ele reconquista Meca, ele então se dá a expansão por praticamente toda a região da Arábia. Então, tem alguns mapas que mostram, né, o avanço do islamismo. A região da Arábia é tomada ainda nos dias de Maomé, e depois vai se expandindo ali, tanto pelo norte da África, como também pela região ali da Ásia, né, nos dias dos califados, né, seguintes, da continuidade da liderança do governo na sequência. Então, vale nós dizermos que a quantidade de seguidores do islamismo hoje, irmãos, na verdade, no ano de 2015, né, hoje esse número já está, com certeza, bem mais elevado. No ano de 2015, que foi um dado estatístico que eu consegui encontrar a esse respeito, já eram 1,8 bilhões, cerca de 24,1% da população mundial. Enquanto o cristianismo, com 2,3 bilhões, 31,2% da quantidade total de habitantes, né, do nosso planeta. Estima-se que em torno de 30 anos, se o islamismo continuar na mesma proporção de crescimento que ele está hoje, ele vai se equiparar e até ultrapassar a quantidade de cristãos da atualidade, né? Nós já vimos esse gráfico em outra vez.
Então vamos falar um pouquinho sobre a fonte de autoridade, né, que a religião islâmica tem, né, que é o Alcorão, como nós já mencionamos aqui. Este livro que foi então organizado, não foi escrito, né, diferentemente, por exemplo, do Pentateuco, escrito por Moisés, nós cremos dessa forma, né, mesmo que os evangelhos não tenham sido escritos por Jesus, mas, né, todo o texto ali são pelos discípulos diretos de Jesus. Já aqui no Alcorão nós temos realmente a ideia de que foi um apanhado de dizeres de Maomé, e então organizados através das sutras. A etimologia da palavra Alcorão significa leitura por excelência, ou a recitação, né, que é exatamente a fala de Maomé. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, a qual eles chamam de Alá. A importância, né, eles acreditam que o Alcorão é a terceira revelação de Deus, sendo a primeira Moisés e a segunda Jesus Cristo, né? Então, no grau de importância que ele tem, é realmente como a terceira escritura, ou a terceira revelação de Deus. A estrutura do Alcorão, ela está organizada em 114 capítulos, denominados de suras, né? Então, é a forma como se divide os capítulos dentro do Alcorão, como nós vimos ali também no começo. Existe um livro, e aqui começa algumas contradições entre os próprios islâmicos, entre os próprios muçulmanos, que é sobre um livro chamado Suna. A Suna significa caminho trilhado, normalmente conhecido como tradições do profeta. Em outras palavras, feitos, dizeres e aprovações do profeta Maomé durante os seus 23 anos de profeta, né? Então, a respeito da Suna, nós vamos ver o seguinte: é como na proporção do Evangelho, seria o livro de Atos dos Apóstolos, mas seria como se fosse os Atos do profeta, né? Então ele narra, por exemplo, quantas mulheres ele teve, e é interessante dizer que ele casou-se com mulheres, como por exemplo, uma das principais, que tem até uma narrativa da Suna a respeito dela. Ele se casou com ela aos 6 anos de idade, e ela foi tomada por mulher por ele aos 9 anos de idade, né? E ele tinha dentre as suas mulheres primas paternas, primas maternas, além de escravas e concubinas. Mas no Alcorão tem uma menção interessante que fala que essa possibilidade de ter muitas mulheres, né, muitos casamentos, era específico dele. Os demais deveriam se deter a no máximo 4. Né? Se ele se divorciasse de um, ele podia casar com outro. Mas essa era uma das questões que são narradas principalmente nas Sunas, que fala sobre o que ele fez, como ele viveu, as coisas que ele aceitou, concordou, e muitas questões de guerra, inclusive, estão aqui registradas nas Sunas. E dessa palavra Suna, irmãos, se deriva a principal divisão, sunitas e xiitas. Então você já deve ter ouvido muitas vezes falar desse nome, mas por que dá essa diferença? Sunitas é uma seita dentro do islamismo, né? Já entendem o conceito, né, de seita. Então, dentro da religião islâmica, nós temos uma seita de sunitas, que é cerca de 90%, daquele 1,8 bilhão, 90% são sunitas, e 10% xiitas. Os xiitas são os mais radicais, e eles não concordam com a Suna, né? Então eles são contra a Suna, enquanto os sunitas é a maior parte, e eles acreditam tanto no Alcorão, como também na Suna, como escritura, e isso para eles, né, tem o peso. Então, falar um pouquinho da diferença aqui entre sunitas e xiitas. Os sunitas e xiitas compartilham dos mesmos dogmas da fé islâmica. No entanto, a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé. Então, Maomé viveu do ano 570 a 632. Lembra, falamos que o primeiro contato com Gabriel é entendido por eles como no ano de 610. Em 620, mais ou menos, ele é expulso de Meca, e começa a guerra por 12 anos, até conquistar quase toda a Arábia. Morre
no ano 632 depois de Cristo. Então, quando ele morre, quem vai ser o líder na sequência é a grande disputa que existe entre os sunitas e xiitas, uma das grandes disputas. Então, os sunitas, eles acreditam que o califa, ou o chefe de Estado, sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Então, eles acreditam numa democratização do processo de substituição, de sequência ali de Maomé. Já para os xiitas, o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, genro de Maomé, né? Então deveria ser a sequência ali da família, né? Só que ele acaba sendo assassinado e, enfim, vira a confusão ali entre essas governanças. Então, no lugar deste, que foi o genro, foi eleito o califa Muawiyah, responsável pelo poder da Síria. Foi nesse contexto que ele resolveu transferir a capital do califado, que era na cidade de Medina, Arábia Saudita, para Damasco, hoje capital da Síria. Então, se você olhar no mapa, a distância entre Damasco e Medina e Meca é muito grande, né? Mas devido a diversos outros fatores, a guerras, né? Existe a cruzada dos cristãos, né, que se dá naquela região. Então, assim, durante todo o processo histórico, irmãos, há um grande movimento ali entre eles. Então, você vê que hoje, nos dias de hoje, a Síria ainda tem, né, uma forte influência do islamismo, por causa que aconteceu isso aqui. Ainda hoje, Medina é um local sagrado para os islâmicos, além de Meca. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre a questão da doutrina. Eu não vou me aprofundar muito, mas nós podemos resumir em 5 pontos a crença dos islâmicos. Eles creem em Deus, eles creem nos anjos, eles creem nos profetas, eles creem nas revelações e eles também creem no julgamento final, certo? Então, esses são 5 pontos pelos quais nós podemos compreender um pouco da fé do judaísmo, do islamismo, né? Antes de falar de cada um desses 5 pontos, a gente vai descrever um pouquinho sobre eles. Conceitualmente, eles partem desse princípio aqui, ó, de que os seres humanos nascem espiritualmente neutros, ou seja, eles não nascem debaixo da condenação do pecado, como nós cremos, né? Uma vez que Adão e Eva pecaram, os seus filhos nasceram debaixo do jugo do pecado, nasceram debaixo da condenação do pecado. Eles entendem que os seres humanos nascem espiritualmente neutros, livres do pecado, perfeitamente capazes de obedecer os requisitos de Deus, de forma completa, inclusive. E mesmo após cometer pecados, não são atingidos pelos seus pecados, eles continuam espiritualmente neutros. Isso não muda a condição deles, né? Não os torna incapazes de obedecer, não são afetados por isso. O homem não tem necessidade de salvação, porém de instrução. Então aqui nós começamos a ver, dentro da sua crença, conceitualmente falando, uma divergência muito grande já do cristianismo, né? Daquilo que nós entendemos ser o ponto principal do cristianismo. Quando nós vemos Jesus chegando aqui, anunciando o reino dos céus, e João Batista, a voz que clama no deserto, falando acerca do arrependimento, era exatamente na ideia de que o homem não conseguia por si mesmo se religar a Deus. Necessitava então que viesse um Salvador, né? E Jesus então vem, não para livrar os judeus da opressão dos povos inimigos, como era talvez esperado, né, por aqueles que viviam debaixo da escravidão e do jugo de outros povos. Mas Jesus se apresenta exatamente como aquele que livraria o homem do jugo do pecado e o libertaria da condenação da morte eterna, dando a sua própria vida em remissão para os nossos pecados, né? Tendo ele morrido, sendo crucificado e ressuscitado, ele pagou o preço da nossa redenção e nos deu a vida, né? Então, nesse ponto aqui, nós começamos a ver totalmente o fato deles rejeitarem a missão de Cristo, se deu, inclusive, porque o homem não precisava de salvação, mas sim de instrução. Então, a humanidade
Segundo eles, não precisa de um Salvador, mas de um profeta. Por isso surge Maomé, para instruir a tomar decisões corretas e seguir o caminho da perfeição. Então, dentro desse conceito, como que eles abordam as suas crenças? A primeira, de que há um único Deus, né? Eles entendem que Alá é o Criador de todas as coisas. Esse Deus é pessoal, e não a força que permeia o universo, como religiões panteístas, né? Então, nós vemos que, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo, Deus, ele é uma pessoa, e não é uma energia, ou um ser superior simplesmente, mas ele é pessoal. Mas eles entendem que não há um Deus novo, e sim o Deus dos judeus e cristãos, e que a Trindade é uma blasfêmia, né? Então a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, para eles é uma blasfêmia. O Espírito Santo, né, o Consolador prometido por Jesus, aponta exatamente para Maomé, e não para o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, né? Então, esses são os pontos principais quando eles falam que creem em um único Deus, mas são bem divergentes daquilo que nós cremos. Segundo ponto de crença deles é a respeito dos anjos. Isso aqui, irmãos, é bem impressionante. Todos os anjos foram criados por Alá e são fiéis a Ele, exceto quem? O diabo. Eles creem no diabo, eles creem que existe o diabo, mas não os demônios, e sim um único, inimigo de Deus chamado Iblis, ou Shaitan, que seria Satanás, que no Islã é um ser dentre os jinn, uma espécie separada dos anjos, humanos e animais. Jinn, você já viu aquela série Jinn, o gênio? É a tradução para a palavra gênio, Então, a lâmpada de Aladim, se dá exatamente dentro dessa crença dos muçulmanos, de que há seres que, então, estão entre os anjos e os homens, e esses seres podem ir para o inferno, ou para o céu. Eles podem se tornar muçulmanos, os gênios podem se converter ao Islã, Então são seres espirituais. Então eu imagino que é a maneira como eles veem o surgimento de demônios, por exemplo, talvez aqui dentre esses gênios, os gênios. É uma crença central no Islã que Iblis, o diabo, Satanás, não é um anjo, já que os anjos não são seres que têm livre-arbítrio, e, portanto, é impossível desobedecerem a Deus. Então, quando se fala em anjo para eles, são seres perfeitos, santos, que não têm livre-arbítrio, são simplesmente executores da ordem de Deus, do propósito de Deus. Já os djinns, seriam seres, dentre os quais temos o diabo, Satanás, que esses podem, então, oscilar, variar, se converter, ir para o céu, para o inferno. Já pensou? Na ideia deles, então, Satanás poderia se converter e ir para o céu, E aí, essa seria uma questão bem complicada, A terceira crença sobre os profetas. Então, basicamente, são 6 profetas, dentre Adão, o primeiro, que eles entendem ser o escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Então essa é a sequência dos principais profetas ao qual eles creem, segundo o desenvolvimento da humanidade aqui na Terra, desde Adão até Maomé. E Maomé seria o último profeta, então eles não acreditam que há outro. Havíamos até comentado aqui acerca da esperança da volta de Jesus, do estabelecimento do reino, mas eles negam o surgimento de um novo profeta, uma nova profecia. Então eles entendem que as suas escrituras foram encerradas, com o Maomé. Então, sobre as revelações, inclusive, aceita partes da Bíblia, Torá, os Evangelhos, aceita no sentido, irmãos, de crer que existiu, que aconteceu, que foi real. O restante, porém, foi corrompido pelo homem,
e o verdadeiro evangelho que temos é deturpado, uma vez que Jesus levou o verdadeiro evangelho para o céu. Sendo assim, somente o Alcorão é uma escritura perfeita e aceita por eles. A respeito do julgamento, todos serão ressuscitados no último dia do juízo. Olha só, todos vão ser ressuscitados em um momento final, onde ocorrerá o juízo. Só que aí todos irão para o inferno, inclusive os muçulmanos. Então todos são ressuscitados e todos vão para o inferno, inclusive o próprio Maomé e os demais ali, certo? De lá, do inferno, serão resgatados os que tiverem merecimento, ou seja, se tiverem sido fiéis a Alá, irão para o paraíso. Então, fica uma ideia, acho que semelhante ao do purgatório. Não sei se o purgatório já existia essa ideia nos dias dele, de Maomé, mas aquela ideia de que você está ali, você pode continuar ali, ou conforme foi a sua vida, você pode ser resgatado do inferno para o paraíso. Na Surata 56, dos versículos 12 a 40, existe um resumo acerca do paraíso, da descrição do paraíso. E ela fala de locais de pedras preciosas, com virgens especiais e bebidas que não provocará dor de cabeça nem intoxicação. Então você pode beber à vontade, Então o homem vai ter muitas virgens, Até menciona as huris, que seriam virgens top, Aquelas assim mais belas de todas, que você nunca viu, e a bebida, a comida vai ser totalmente livre, Então esse tipo de fala, principalmente aos homens, salta aos desejos carnais, irmãos, E aí você vê muitos homens extremamente empolgados com essa ideia, Mas aí você fica pensando, e as mulheres, Elas vão ter um paraíso, de forma semelhante? Enfim, os ruris, É por isso que eles se matam. E tem mais, aqueles que conseguem alcançar um maior impacto em favor da religião islâmica, esses vão ser os presenteados, esses vão ser os galardoados, assim, Então eles entendem que isso é ao pé da letra, E se tornam então mártires em favor de Alá. Agora, essa aqui é uma questão muito, muito importante, irmãos. As 5 regras do muçulmano, que são os pilares do Islã. Então, aqui vamos ver a respeito de como alguém se torna muçulmano, e uma vez muçulmano, o que seria básico, fundamental, para que ele então vivesse fiel, a essa religião, e fosse por isso então reconhecido e recompensado ao paraíso. Então, temos confissão de fé, oração, esmola, jejum e a peregrinação. A respeito da confissão de fé, uma pessoa torna-se muçulmana quando acredita e diz em árabe que só há um Deus e que Maomé foi seu profeta. Os muçulmanos repetem isso muitas vezes na vida, porque é a base do Islã. Então, se você pegar no cristianismo, nós temos passagem, por exemplo, como Romanos 10, versículos 9 e 10, que declara que se você crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, você declara então que Ele é o seu Senhor, você será salvo. Então você tem que crer no coração e confessar com os lábios. Esse é o primeiro passo que nós cremos, que se dá ao cristianismo, que se dá a vida com Deus, a sua regeneração, o seu novo nascimento vai se dar a partir desse ponto. Então, eles têm também essa mesma ação que se dá quando a pessoa se torna muçulmana e continua por sua vida, a se repetir a sua confissão de fé. Oração, esse é um outro ponto de destaque dentro do islamismo. Eles oram a Alá 5 vezes ao dia, virados para Meca, sua cidade mais sagrada. Então você já deve ter visto
em filmes, em séries, novelas, né, coisas assim, que em determinados horários é sagrado para eles, aonde estiverem, saber para que rumo está Meca, na onde ele está, e em direção a esse lugar, se ajoelharem e fazerem a sua reza, né? Então esse é um ponto extremamente sagrado e importante para todo muçulmano. Um terceiro ponto: todo muçulmano deve guardar uma parte do seu dinheiro para ajudar os pobres e necessitados. Muitos interpretam essa regra como uma chamada para a ação social também. Então, aqui nós vemos algumas questões onde eles se tornam, inclusive, bem vistos, né? Por práticas de boas ações. Mas vale dizer que também há, dentre eles, uma regra de que parte desse dinheiro que eles guardam deve ser destinado ao mantimento da sua religião, né? Então, na semelhança de que nós temos os dízimos, né, eles também têm essa regra de contribuir com a manutenção das mesquitas, né, e de todas as necessidades da religião islâmica. Jejum. No mês do Ramadã, os muçulmanos jejuam desde o nascer até o pôr do sol para aprender disciplina e sacrifício. No fim do mês, tem uma grande festa para celebrar. Então, esse Ramadão é bem famoso também, né? Há muitas menções aí que você pode entender mais sobre esse processo, mas é uma espécie de disciplina onde eles, então, se dedicam, né, ao seu crescimento espiritual. E o quinto ponto, e também muito importante para eles, é que todo muçulmano que tem possibilidade deve ir a Meca pelo menos uma vez na vida para participar de um ritual sagrado, visitando lugares importantes na história do Islã. Então, peregrinar a Meca, né, ir a Meca, conhecer a Meca é algo que é muito mais do que quando nós vamos a Israel conhecer ali a Terra Santa, né, os lugares onde aconteceram os fatos históricos. Para eles é uma questão mesmo de reafirmar a sua fé como muçulmano. E isso garante a sua obediência, a sua fidelidade à religião, né? Então, se eles fazem isso, eles estão em acordo com a sua prática de fé, e isso vai levar eles, então, à esperança de serem salvos no julgamento futuro, né? Então, vamos à conclusão, para depois a gente ter um tempo aqui para conversar mais a respeito, né? E a gente ter aqui alguns pontos importantes para mencionar de comparação entre o cristianismo e o islamismo. O islamismo e o cristianismo são as duas religiões de maior porte, né? De maior volume, de maior seguidores no mundo hoje, atualmente. Eles são missionários. Lembra que nós mencionamos a respeito dos judeus? Por que o judaísmo, uma das explicações de que o judaísmo não cresceu e apenas se manteve geracionalmente como uma cultura familiar? Porque eles não entendem que há um chamado de converter os demais povos ao judaísmo. Isso pode acontecer, mas não é uma missão que Deus deu a eles. E isso diverge exatamente do cristianismo, porque nós vemos o próprio Senhor Jesus ordenando o cumprimento do ID, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizem, né? E todo aquele que crer será salvo, todo aquele que crer será parte do corpo de Cristo, será um irmão em Cristo. Então, é altamente, né, designada essa missão de pregar o Evangelho. E por isso nós vemos o cristianismo, mesmo dentro dos erros doutrinários, das seitas, heresias que surgem ao longo da história, mas nós vemos o seu crescimento. O islamismo da mesma maneira, eles entendem que é uma missão sagrada dada por Deus a eles, de converterem, ainda que seja na bala, ainda que seja apontando a arma na cabeça e falando, confesse Alá, recita, né, faz a confissão de fé, e se não fizer isso, nós matamos você. Então, as suas crenças são semelhantes em muitos aspectos. Ambas são monoteístas, foram fundadas por um indivíduo específico, né, em um contexto definido, historicamente verificável, tanto
o que se dá na origem do islamismo, né, como nós temos uma boa parte também dos registros históricos, como temos estudado na história da igreja, né, é possível a verificação, é possível a validação dos textos, dos registros, né, tanto acerca de Maomé como, né, também do Evangelho de Jesus. São universais e creem na existência de anjos do céu, do inferno e de uma ressurreição futura. E mais, Deus se fez conhecer ao homem por meio de uma revelação. Entretanto, existem também diferenças óbvias entre elas, particularmente em relação à pessoa de Jesus, e isso é o principal para nós, ao caminho de salvação, a maneira de ser salvo, se há necessidade de ser salvo, né, como nós vimos, e a escritura ou escrituras de fé. Essas diferenças abarcam as doutrinas mais fundamentais, tanto da nossa religião quanto da deles. Assim mesmo que o islamismo e o cristianismo têm alguns pontos em comum, não podem haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, portanto, nós dizemos aqui, irmãos, que com relação a crenças dentro do cristianismo, nós vemos as denominações como pensamentos diferentes. Então, um irmão pensa dessa maneira, outro irmão pensa dessa, interpreta essa passagem. Há uma possibilidade de conciliação. Você consegue ver a fé de uma forma que você pode conviver com aquela pessoa e chamá-la de irmão, ainda que o seu pensamento seja divergente. Então, há aqueles que estão mais próximos do que nós cremos, há aqueles que vão ficando um pouco mais distantes, mas há casos onde há um rompimento e ou é 8 ou é 80, não há como conciliar, né? Então, o islamismo, além da sua proporção ter se tornado tamanha, a ponto de que nós podemos defini-la não como uma seita do cristianismo, mas algo que diverge em absurdo, e por isso se torna uma outra religião, não cristã, né? Nós vemos que nessas questões de fundamentos não há possibilidade de conciliação, né? Isso é realmente definitivo, por isso que eles também, né, nos veem como alvos em potencial de conversão, né? Os cristãos ou devem se converter ou vão ter a sua porta de inferno reservada para entrarem para a eternidade e ficarem lá, né? Não serão resgatados ao final. Amém?